Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui para mais um episódio. Eu estou aqui também com o Will. Fala Will. Aí, Gus, tudo bem? Tudo jóia? Bom, o episódio de hoje, o tema é o seguinte: o mito do sucesso que acontece da noite para o dia. Em tempos de redes sociais, né? Putz, a gente fica vendo, às vezes, histórias ali, postagens no Instagram, no LinkedIn, lá no X, e a gente tem a impressão de que no instalar de dedos, as pessoas, as referências que a gente cria, né, na nossa área de atuação, ou na nossa área idealizada de atuação, parece que foi um passe de mágica, né? Parece que o cara ali nasceu predestinado, a pessoa nasceu predestinada, e a coisa foi acontecendo de maneira fluida, mas, putz, você está há quanto tempo aí na jornada de empreendedorismo e de liderança? Mais de 20 anos. E eu também. Dá para afirmar, né, não só pela experiência nossa própria, como de muitos líderes, né, e empresários, empreendedores que nós fizemos mentorias, acompanhamos, né, eles com uma mentoria. Não é bem assim, né? Então vamos desvendar um pouco esse mito, trazer a coisa um pouco mais pro pé no chão e poder te ajudar, né? Porque eu imagino que muita gente, né, tem vontade de acelerar e ter sucesso muito rápido, e não tem nada de mal com isso, mas a gente tem que entender como a dinâmica das coisas flui, né? E para começar, Will, eu acho que depois você vai complementar com uma história interessante, né? Um complemento muito interessante. Eu queria trazer aqui a história do bambu chinês, né? Para fazer uma metáfora, a gente gosta, né, de trazer metáforas e histórias. O bambu chinês é uma planta muito curiosa. Quando você planta ela, ele começa a lançar raízes, né, muito profundas, e praticamente aparece uma pequena plantinha ali no máximo fora do solo. Mas de repente, olha o termo que eu estou usando, lá pelo quinto ano ele dá uma esticada e atinge 25 metros de altura. É um desavisado, né, que passou ali uma vez por ano por ali e fala: nossa, essa planta cresceu de repente. E você tem uma história curiosa sobre isso daí, que você comprovou na prática que é verdade essa metáfora do bambu chinês, né? Foi um experimento acidental, mas aconteceu. Eu comprei certa vez um vaso com bambu, um bambu chinês, e aí eu falei, poxa, que planta bonita, né? Ela foi feita num vaso com decoração, então ele estava torto e bem alto, tinha uns 3 metros de altura, né? Uma planta bonita, toda cheia de folhas, né? E eu sempre gostei daquele vaso e notei que do lado tinha um brotinho. E aquele brotinho ficou lá há anos. E achei que não era nada, achei que era um defeito, alguma coisa assim. De repente, numa semana, o bicho já estava com 1 metro. Na segunda semana, já estava do tamanho do outro de 3 metros. Ou seja, cresceu em 2 semanas o bicho. Eu até aproveitei, fui amarrando umas cordinhas e entortando ele para ficar bonito ali, né? No final das contas, o outro acabou morrendo e esse jovem que ficou aí, né? Ou seja, ele estava lá desde que eu comprei, ficou anos ali quieto. De repente, em algumas semanas, o bicho cresceu e ficou com uns 3 metros de altura ali. Então, é verdade, isso é uma história verídica. Assim, o tempo dele crescer as raízes é necessário para ele crescer na velocidade aparente que ele precisa. Então, isso sim é um paralelo muito interessante com o âmbito profissional, né? Esse ano eu estou fazendo 25 anos de empreendedorismo. É uma jornada que, no começo, por mais que seja duro, você invista muito tempo, durma pouco, aquilo é muito importante para te dar tração anos, décadas depois, né? Então, às vezes, quando de repente a pessoa estoura, ele faz um maior sucesso, de repente, começa a fazer não sei o quê, porque você está sentindo maturidade, né? Do conhecimento, da profissão sendo professada ali, né? E isso foi um trabalho longo, né? Muito longo, e às vezes com coisas que não parecem ter uma correlação direta, né? Mas tem uma influência poderosa. Bom, e acho que então o primeiro ponto que a gente podia trazer objetivamente é o seguinte: resultados rápidos versus crescimento sustentável. Toda vez que eu tentei e que eu vi, né, pessoas tentando crescer mais rápido do que a gente consegue assimilar, do que a gente consegue digerir, foi uma grande fonte de estresse, de ansiedade e de frustração. E então a um custo razoável, né? Eu aprendi que tudo tem seu tempo. A gente não pode esmorecer, desistir, tem que estar sempre otimista, firme e forte no nosso ideal. Mas a gente tem que compreender que as coisas levam tempo. E depende da sua área de atuação, depende do seu objetivo. Tem coisas que vão levar 5 anos, dependendo da área que você quer atuar. Tem coisas que vão levar 10. E talvez tenham coisas que você é absurdamente pioneiro, que talvez levem 30, não sei, sabe?
Eu estava vendo ontem, uma matéria do Nicoleles, que é um pesquisador brasileiro, onde ele já tinha inventado, se não me engano, 10 anos atrás, o estímulo cerebral para a conexão máquina-cérebro para gerar efeitos. E agora o Elon Musk, 10 anos depois, está fazendo a mesma coisa. Ele está alardeando como se ele fosse o primeiro a fazer isso na história. E aí o Nicoleles, eu vi ontem, ele falou, como assim o primeiro? Eu já fiz isso faz 10 anos, né? Então, só que ele começou muito tempo antes, eu não sei, eu não acompanhei a história do que ele está fazendo, eu preciso até me inteirar melhor. Eu só li rapidamente ali essa matéria que era rasa, não era profunda. E então veja só, o cara foi tão pioneiro que ele foi mais pioneiro que o Elon Musk. Então ele deve ter comido grama 10 anos. E talvez agora, com a notoriedade lá do Neuralink, do Elon Musk, talvez ele consiga ganhar notoriedade também. Afinal, ele foi precursor. Eu não sei qual o nível da tecnologia que ele veio desenvolvendo e como é que isso está hoje. Mas é interessante isso, né? Eu não sei se você tem algum caso aí que você queira compartilhar sobre isso. Eu acho que nesse ponto, a diferença entre resultado rápido e crescimento sustentável se diz sobre você conseguir se manter. Porque chegar no sucesso é fácil. Se manter ali no topo exige realmente uma base sólida, senão você não se mantém ali, prosperando, agindo como você gostaria. Alguma coisa você vai sacrificar, seja a sua saúde, seja os relacionamentos, alguma coisa você vai sacrificar. É possível resultado, um crescimento rápido? Até que, eventualmente sim, se você tiver uma sorte, boas conexões, uma inteligência fora da curva, uma genialidade em alguma área que realmente seja notável, né? Você pode crescer rápido, mas você talvez não tenha maturidade para se sustentar lá. E aí que entra um elemento aí que eu acho que faz diferença com relação a essa evolução, que ela não vai dar esse salto, né? Ela vai ser gradual. A espécie humana demorou milênios para conseguir desenvolver áreas do cérebro, né? E a gente acha que a gente sempre foi assim, né? Mas teve uma evolução que aconteceu. E para tomarmos conhecimento de si, exige uma maturidade. Com 20 anos, você tem uma cabeça, você lembra. Você viu o mundo de um ponto. Hoje, com quase 50, você vê de outro ponto. Talvez com 80 você veja de outro ponto. Então, são perspectivas diferentes que a gente começa a enxergar a vida e nível de maturidade sobre as relações, sobre o que realmente importa, né? Ontem eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana, né? Sobre nenhum trabalho é relevante se você não fizer com amor. Talvez para aquele empresário o amor seja relevante, mas para você deve ter algo que torna aquilo que você faz relevante. Então, às vezes olhar para a tua jornada, né, de conquistas, de trabalho, jornada profissional, jornada pessoal, e tá ciente que você está criando um ambiente sustentável para você sentir o que você quer. Senão a chance de frustração lá no futuro vai ser muito alta, né? É verdade. E, cara, você falou civilização até fora do script aqui que a gente tinha pensado. Aliás, a gente fala muita coisa fora do script que faz parte dessa fundação sólida que a gente criou ao longo de mais de 20 anos. Então, nós ficamos com minha sensação hoje, não sei como é que é a sua, estava tentando descrever minha sensação. É como se você tivesse uma quantidade de aprendizados, experiências, maturidade e conhecimento que estão aqui dentro da cabeça, né? E a hora que você começa a falar um negócio, você começa a falar coisas que você nem se lembrava mais, que você nem sabia que você sabia, sabe? Mas é por essa base sólida. E é, muitas vezes, o que se chama de experiência, né? Experiência. E você falou de civilização, só para não perder aqui o ponto, é muito louco. Se a gente olhar os últimos 5, 6 mil anos de civilização humana, a evolução, né, durante 5.900 anos, a civilizatória foi muito lenta, passos muito lentos. E os últimos 100 anos é como o bambu chinês, né, se você for pensar bem. De repente começou uma explosão de evolução tecnológica, social, um monte de coisas, e aí parece que, nossa, estamos vivendo um tempo diferente, onde as coisas estão muito aceleradas. Não é... Talvez, se a gente pegar, não vou afirmar aqui, mas parece muito provável de que os 5.900 anos anteriores foram a base, foram a solidez, a fundação, para que os últimos 100 anos a gente explodisse de conhecimento e não para de acelerar, não para de acelerar. Então, dá para a gente fazer um paralelo disso com o ser humano, né? Você não acha, Will? Não, 100%. As referências que foram criadas, porque quando você nasceu já existia um montão de coisa.
um monte de estruturas que você parte dessa plataforma e você quase esquece que isso demorou séculos para acontecer. Hoje dando mentoria para um jovem de 20 anos, e eu gosto muito dessa geração de 20 e poucos anos, porque eles nasceram, já tinham a tecnologia, já tinha internet, já tinha um montão de ferramentas que a gente tem hoje. Então, para eles, aquilo é o mínimo. Então, a velocidade, a necessidade de dopamina, o nível de ansiedade é tudo muito mais alto. Eles querem tudo mais rápido. E isso é possível porque as referências mudaram. Antigamente, as referências eram limitadas ao seu círculo que você conseguia tocar. Hoje, as suas referências elas são ilimitadas. Você consegue ver referências de sucesso do mundo inteiro. Então, você enxerga que é possível você dar saltos, né? E talvez seja. Só que ainda no nosso convívio, né, profissional ou de relacionamento, ainda cada um tem as suas limitações e vão trazer referências não tão aceleradas que não vão tornar real, né, o nosso acelerar profissionalmente aí em poucos anos, né? Então, gosto sempre de trazer a visão das quais são as nossas referências, seja de relacionamento, seja de tecnologia, de conhecimento, porque como você falou, né, a gente hoje, com quase 50 anos, está no nível de maturidade onde a gente consegue conectar todas as experiências que a gente tem registrado aqui, né? Mas alguém muito jovem, muitas vezes já teve muita experiência, mas muitas experiências são só contadas, são só histórias, muitas vezes maquiadas, né, para te entreter, para te dar dopamina. E aí, a hora que você vai colocar em prática aquilo, o sucesso não acontece da noite pro dia. Então, é um mito, né? É isso. Bom, pessoal, foi isso o nosso episódio de hoje. Espero que tenha curtido, né? Se tiver vontade, comente, mande nas nossas redes sociais, comentários, o que você achou e até mesmo sugestões de novos conteúdos, de novas abordagens, beleza? A gente deixa aqui para você um grande abraço. Abraço. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!